Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do pré-congresso. Essa noite iremos discutir sobre a semiologia da sensibilidade. E nada mais justo que honrar essa sala com um grande nome para a neurologia, Dr. Joseph Babinski. Neste momento, gostaria de convidar o Dr. Marcos Vinícius Gonçalves, médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, neurologista e neurofisiologista pela USP Ribeirão Preto, doutor em neurologia pela Universidade Federal Fluminense e professor adjunto de neurologia da Universidade da região de Joinville, para palestrar sobre os distúrbios de propriocepção. Seja bem-vindo, professor, e boa palestra. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou estar falando hoje por um convite do Cobrain, né? Deixa eu só abrir aqui a minha apresentação. Eu vou estar falando sobre um assunto que eu acho que é um assunto muito importante dentro da semiologia e neurologia, e é um prazer estar participando desse congresso, né, do primeiro Congresso Brasileiro Interligas de Neurologia, Neurocirurgia e Neurociências, e os organizadores, aí, um prazer estar aqui com vocês, e é um prazer falar sobre o assunto que vocês me convidaram, que é sobre os distúrbios da propriocepção. Tá? Então, nós vamos falar justamente sobre o que são as vias proprioceptivas, né? Um pouco do overview, o que é o conceito de propriocepção. Para a gente poder falar do distúrbio, precisa ficar claro o conceito, é um conceito simples e funcional. A unidade morfofuncional das vias proprioceptivas e as próprias vias proprioceptivas, né? Quais são essas vias? E a gente precisa entender a neuroanatomia, a somatotopia das vias proprioceptivas para a gente entender o diagnóstico diferencial dos principais distúrbios das vias proprioceptivas, né? Os sinais e sintomas dessas lesões, das lesões dessas vias, desculpa, a gente tem sinais e sintomas negativos e positivos, como a gente vai mostrar ao longo da apresentação, as possibilidades topográficas de lesões e alguns casos clínicos, inclusive alguns casos que a gente acabou escrevendo com os alunos aqui da Univille, associado a distúrbio das vias proprioceptivas. Né? O que é propriocepção? Um conceito simples, um conceito que ele não é recente, mas a propriocepção é a habilidade que nós temos em reconhecer a posição de cada parte do nosso corpo em relação às demais. Então, é uma habilidade que nós temos consciente e inconsciente, onde a gente depende de uma integridade de vias proprioceptivas, da integridade dos receptores, da integridade das vias nervosas proprioceptivas, para que a gente possa ter essa habilidade tão fina e necessária para o nosso equilíbrio, né? Que é a habilidade de reconhecer a posição de cada parte do nosso corpo em relação às demais, possibilitando para que de uma forma minimamente consciente a gente possa fazer movimentos que capacitem a gente a poder ter um equilíbrio mesmo com movimentos finos, né? E a propriocepção em si, ela nos exige, como eu disse para vocês, uma integridade tanto dos receptores, esses receptores presentes na pele, receptores presentes em tendões, em músculos, e todas essas vias neurais associadas a essa capacidade que nos permite fazer movimentos com uma habilidade, com uma mínima capacidade de consciência, né? Qual que é a unidade morfofuncional das vias proprioceptivas? E a unidade morfofuncional, diferente das vias motoras, é um neurônio unipolar, né? Vocês sabem que os neurônios motores de somatotopia motores são neurônios diferentes, são neurônios piramidais, são neurônios com grandes expansões axonais múltiplas. Aqui os neurônios sensitivos das vias sensitivas rápidas, né? As vias proprioceptivas são vias sensitivas rápidas. Nós temos o corpo do neurônio e nós temos uma expansão axonal em um sentido, uma expansão axonal contralateral, e essa expansão, esse neurônio pseudo-unipolar, ele tem uma capacidade, né, de fazer uma junção axoplasmática, seja do órgão que ele está inervando, como a pele, como o tendão, como o músculo,
e, por outro lado, fazer uma expansão para dentro do sistema nervoso central, onde o corpo desse neurônio unipolar, o pseudo-unipolar, o corpo desse primeiro neurônio, ou desse neurônio inicial das vias proprioceptivas, ele se encontra no gânglio dorsal, e ele vai ter uma expansão para o sistema nervoso central, para a medula espinhal, né? A unidade morfofuncional das vias proprioceptivas são os primeiros neurônios, que são os neurônios unipolares, pseudo-unipolares. Só que esses neurônios, eles iniciam nos seus respectivos receptores, né? A gente tem os receptores da região dérmica, que são os receptores de Pacini, os receptores Ruffini, os Meissner, os receptores também já localizados na epiderme também, que são os receptores de Merkel. Então, a gente tem receptores de tato, receptores de pressão, receptores de tato mais fino, que é o epicrítico, receptores de tato mais grosseiro, que são os protopáticos, e esses receptores é o início da formação dos neurônios pseudonipolares, que vão ter uma extensão até no sistema nervoso central, e esses neurônios, eles fazem a inervação de vários dermátomos em confluência, vocês sabem disso. Essa inervação somática do dermátomo desse neurônio pseudopolar, esse axônio, ele vai formar os nervos periféricos, que vão formar os plexos, e ele vai até a região do sistema nervoso central, onde o corpo dele ficará localizado desse primeiro neurônio no gânglio dorsal da medula, e vocês sabem disso, né? Os receptores desses neurônios pseudonipolares, além deles estarem localizados na pele, eles também estão localizados nas fáscias. Lembrando que a fáscia, né, é um grande órgão que a gente tem e nos capacita de forma fina, de forma com uma complexidade neurofisiológica de vias rápidas, onde nos capacita a ter uma percepção com mínima consciência ou praticamente sem a consciência, a nossa percepção de onde está um membro localizado, uma junta, a localização de um membro apendicular em relação ao outro, ipsilateral ou contralateral. Além desses receptores estarem localizados na derme, principalmente na fáscia, eles também se localizam, e vocês sabem disso, nos músculos, né? Os receptores que vão formar essas fibras, esses neurônios pseudonipolares, que são os neurônios são os primeiros neurônios dessas vias proprioceptivas, que são vias sensitivas rápidas, eles podem estar localizados nos músculos, nos fusos neuromusculares, né? E eles podem também estar localizados nos tendões, nos órgãos tendinosos de Golgi, né? E se vocês olharem essas fibras, todas essas fibras proprioceptivas são fibras sensitivas rápidas, a beta ou a alfa, né? Só lembrando vocês que as fibras A alfa são as fibras nervosas de grande calibre, onde a gente tem nesse subgrupo de grande diâmetro e de alta velocidade de condução as fibras motoras, mas também existem as fibras A alfa sensitivas, que são as fibras A alfa sensitivas associadas a essas vias proprioceptivas, e as vias A-alfa sensitivas, elas são responsáveis principalmente, elas têm origem principalmente no fuso neuromuscular do músculo e no órgãos tendinosos de Golgi, no tendão, e o segundo grupo de fibras sensitivas rápidas são as A-beta, que tem origem também no fuso neuromuscular, e além do fuso neuromuscular, nos corpúsculos de Pacini e Ruffini, que são os corpúsculos de pressão e de tato. Então, a origem morfofuncional das vias proprioceptivas são nos receptores na região dérmica, na região da fáscia e dos tendões, e diferente das vias sensitivas de fibras finas ou lentas, que é do sistema nervoso autonômico, principalmente, ou do sistema nervoso somático associado à percepção de dor e temperatura, as fibras sensitivas que nós estamos falando nessa aula são as fibras sensitivas rápidas de alta velocidade, que são as A-alfa e A-beta. E essas fibras sensitivas rápidas, elas são responsáveis, esses neurônios iniciais, os pseudonipolares, eles são responsáveis pela formação
das vias proprioceptivas que elas têm um predomínio de caminho de somatotopia pelo cordão posterior, né, que são as vias proprioceptivas, diferente do outro grupo de vias sensitivas, que são as vias sensitivas mais lentas, que são as vias espinotalâmicas laterais anteriores, principalmente associado às fibras mais finas ou à percepção de dor e temperatura. O grupo que nós estamos falando nesse momento é justamente das vias proprioceptivas ou as vias sensitivas rápidas, que são as fibras A-alfa e A-beta. E quando a gente olha para a formação somatotópica, que a gente olha para essas vias, como elas são organizadas de forma muito fina na neurofisiologia, na neuroanatomia, então a gente tem o grupo que é o primeiro neurônio, que vocês já sabem, a gente já falou, onde esses neurônios têm origem nos receptores. O corpo desse neurônio está no gânglio dorsal. E esse primeiro neurônio terá uma expansão desse neurônio pseudonipolar até o fascículo cuneiforme ou fascículo grácil, né? Sendo o fascículo cuneiforme principalmente das fibras dos neurônios vindo dos membros superiores e o fascículo, e a junção no núcleo grácil das fibras vindo dos membros inferiores, mas esse primeiro neurônio, esse neurônio pseudonipolar, ele terá o corpo dele aqui no gânglio dorsal e a expansão dele do sistema nervoso central até o núcleo cuneiforme ou o núcleo grácil. E a partir desse momento, nós temos a origem do segundo neurônio, nós temos a primeira sinapse no sistema nervoso central, e a origem do segundo neurônio, teremos uma decussação, e nós teremos a formação no tronco encefálico das vias leminiscais, que são as grandes vias rápidas associadas. Um segundo momento de sinapse, aí com o grupo dos terceiros neurônios, que tem origem no tálamo, principalmente no núcleo posterolateral ventral do tálamo, e esses neurônios terão uma expansão pela cápsula interna, região posterior, até a região cortical do giro pós-central. E aqui nós temos o terceiro neurônio. Então, vocês olham essa imagem do néter, vocês conseguem entender como é a neuroanatomia das vias proprioceptivas rápidas ou dessas fibras sensitivas a alfa e a beta que fazem essa leitura microfisiológica a cada milissegundo das informações dérmicas, das informações dos fusos neuromusculares e dos órgãos tendinosos de Golgi, e leva essa informação dessas fibras rápidas até o córtex parietal contralateral. E essas vias, então, elas são formadas pelo o trato espinotalâmico posterior, o cordão posterior, né? Os núcleos gráceis e cuneiformes, que é onde acontece a sinapse do primeiro neurônio com o segundo, as vias leminiscais, que nada mais são as fibras do segundo neurônio, que vai fazer uma sinapse no tálamo e daí vai formar as vias tálamo-corticais. Os fascículos cuneiformes e os fascículos gráceos, né? O grupo de fascículos cuneiforme que estão associados à origem das fibras sensitivas do membro superior e o gráceo dos membros inferiores, são essas grandes junções desses grupos. A gente utiliza o epônimo do fascículo de Burda para o fascículo cuneiforme, de Gou para o fascículo gráceo, e esses fascículos, eles fazem um grande volume no nosso cordão posterior, como eu mostrei para vocês na imagem anterior. E aqui tem um detalhe somatotópico, apenas mais fino dentro da semiologia, que, como eu disse para vocês, as vias do cordão posterior, que são as vias proprioceptivas cordonais posteriores, elas são as vias que elas levam esse grande grupo de fibras, mas aqui principalmente para fazer uma ação semiológica e de controle do tato fino, o tato epicrítico, e o controle vibratório fino, para que a gente consiga ter uma percepção com mínima consciência de onde está um membro nosso, né? A posição do dedo, a posição de algum membro. E por outro lado, nós temos as fibras proprioceptivas laterais anteriores, existe também um grupo
específico de fibras que sobem pela medula espinhal, pelo caminho lateral e anterior, apesar do grupo do cordonal posterior ser muito mais comum, mas existe também o caminho lateral e anterior, onde existe principalmente a condução da informação do tato mais grosseiro, que é o protopático, e pressão. Tá? Apenas para mostrar que existe aí um detalhe de fineza semiológica e somatotópica dessas fibras. Elas não são exclusivamente no cordão posterior, existe também cordão lateral e anterior que fazem essas vias, mas principalmente cordão posterior. Quais as topografias possíveis de lesão das fibras proprioceptivas? Vocês entendendo como funcionam essas vias e a topografia dessas vias, qualquer lesão que eu possa ter no nervo periférico ou na raiz dorsal, eu posso fazer com que esse paciente piore a capacidade proprioceptiva e ele possa ter sintomas e sinais por lesão dessas vias sensitivas rápidas. Pode ter alteração de reflexo, perda de sensibilidade, fenômeno negativo, redução da sensibilidade, hipoestesia, anestesia. Esse paciente pode ter uma dificuldade da marcha, uma marcha táxica, pode ter uma ataxia ou um desequilíbrio de causa sensitiva ou ataxia sensitiva, onde grande parte das ataxias sensitivas, de regra, são por lesões periféricas. Mas eu posso ter uma lesão na minha medula espinhal, no cordão posterior principalmente, mais que o cordão lateral e anterior, e uma lesão no cordão posterior pode me fazer uma ataxia sensitiva por uma lesão no cordão posterior desse paciente, uma lesão medular. Eu posso ter lesões no tronco encefálico, nas vias leminiscais, leminisco medial, onde o meu paciente com uma lesão do leminisco medial, por um acidente vascular encefálico, um evento agudo, ele pode apresentar uma hemataxia alterna junto com lesão de nervos cranianos, por exemplo, no acidente vascular. Lesões talâmicas também podem me fazer, vocês sabem que o tálamo, como a gente descreveu, é a origem do terceiro neurônio. Lesões talâmicas, acidente vascular ou lesões córtico-subcorticais, até mais em cima, podem estar associados a lesões dessas vias proprioceptivas, e esse paciente pode ter fenômenos graves, como até a negligência de um dimídio por uma lesão de um grande grupo de fibras proprioceptivas, principalmente pelas lesões córtico-subcorticais. Quais os possíveis sinais e sintomas de lesão dessas vias? Então, aqui eu deixei em azul. O grande grupo de sinais e sintomas pelas lesões das fibras sensitivas rápidas, elas estão elencadas aqui de 1 a 5 nas fibras grossas. Diferente do vermelho, que são as fibras sensitivas finas, que não é a apresentação da nossa aula, onde está associado mais a percepção dor e térmica, né? O paciente tem sintomas de dor, queimação e uma perda de percepção térmica. As fibras grossas sensitivas que estão associadas a essa discussão, os grandes fenômenos de sinais e sintomas clínicos são esses que eu elenquei, que a gente está discutindo aqui, principalmente hipoestesia, anestesia, perda, redução da sensibilidade vibratória. Esse paciente, quando a gente faz um teste com diapasão, esse paciente percebe no 128 Hz que ele tem uma redução da capacidade de condução vibratória, uma redução da cinesia ou sinestesia postural. Esse paciente ele tem uma dificuldade de localização de um membro quando a gente suprime a visão, redução do reflexo. Esses 3 primeiros sinais e sintomas elencados, vocês podem ver que são sinais e sintomas de fenômenos negativos, o paciente perde uma capacidade. Por outro lado, o fenômeno 4, a pseudatetose, é um fenômeno positivo, onde o paciente ele tem um fenômeno pela dificuldade da percepção da capacidade vibratória. O paciente ele começa a ter um fenômeno positivo de um movimento que lembra uma hipercinesia das atetoses talâmicas, onde o paciente, pela supressão da visão, ele não consegue localizar um membro pela lesão das vias proprioceptivas, como uma lesão na medula, e esse paciente acaba tendo um fenômeno de hipercinesia da mão, ele fica mexendo a mão de forma contínua, a gente chama isso de pseudatetose, ou a síndrome da mão atáxica, né? A síndrome de Alogine-Ackermann, existe um epônimo para isso, e o paciente tem um fenômeno que ele fica mexendo a mão de forma contínua,
tem um caso descrito aqui, e até os fenômenos de negligência. O paciente pode ter uma grande perda dessas fibras córtico-subcorticais a ponto de ele não conseguir reconhecer um lado de mídio do corpo. Então, esse é o grande grupo de sinais e sintomas associados às vias proprioceptivas. Como avaliar essas fibras grossas? Primeira forma de avaliar, sensibilidade do tato fino e tato grosseiro, a gente pode fazer com cotonete, né? E esses pacientes com lesão das fibras sensitivas grossas, eles terão uma redução da capacidade do tato epicrítico e protopático, tato fino e grosseiro, ele vai ter uma dificuldade discriminatória, e essa dificuldade, ele muitas vezes vai referir como uma redução da sensibilidade, e a gente pode chamar isso de hipoestesia, ou a perda total, que é anestesia. Redução da sensibilidade vibratória, a gente pode avaliar com diapasão, as fibras rápidas também, e a gente percebe, avaliando nas proeminências ósseas, que o diapasão continua na nossa mão do examinador ainda tremendo, e o paciente percebe, antes do término dele parar de vibrar, que ele não está mais percebendo, que ele tem uma redução da sensibilidade vibratória, avaliada numa proeminência óssea de distal para proximal, que a gente avalia, né, no padrão comprimento dependente. A redução do reflexo ósseo-tendíneo, lembrando que o reflexo ósseo-tendíneo, ele está reduzido porque o arco reflexo, uma parte do arco reflexo depende das fibras 1-alfa e 1-beta, que são as fibras do fuso neuromuscular e as fibras do complexo de Golgi, como eu disse para vocês, são fibras rápidas, esse primeiro neurônio, vocês sabem que são fibras pseudonipolares e o corpo do neurônio está no gânglio dorsal, e lesão dessas fibras podem fazer hipoarreflexia. Uma perda da capacidade de percepção de posição do membro ou do dedo, ou a sensibilidade cinético-postural, ou a artrestesia, e a gente testa isso colocando a mão do examinador no dedo do paciente, pedindo para o paciente fechar os olhos e ele suprimindo a visão, a gente pede que ele consiga perceber aonde que nós estamos movimentando e para que direção nós estamos movimentando o dedo, e quando o paciente tem uma lesão dessas vias proprioceptivas, ele perde a capacidade de localizar o dedo no espaço, e esse é um dos motivos que acaba tendo o desequilíbrio nesses pacientes, a ataxia, né, o desequilíbrio por alteração cinético-postural, ou ataxia sensitiva. A grafestesia, a gente pode fazer um desenho na mão dos pacientes e pedir com esse paciente com a supressão da visão, que ele descreva o desenho que nós estamos fazendo, e esses pacientes com lesão proprioceptiva nos membros superiores, eles podem ter uma incapacidade de avaliação da grafestesia, então a grafestesia pode ser uma alteração semiológica. E o grande sinal, que é o sinal mais conhecido dos alunos, né, de vocês, que é o sinal conhecido, mas muitas vezes confundido, que é o sinal de Romberg, né? A gente coloca o nosso paciente em pé e quando a gente suprime a visão, por esse paciente ter uma lesão das vias proprioceptivas, a supressão da visão faz com que esse paciente desequilibre. Lembrando que a perda de equilíbrio do paciente pela supressão da visão, esse paciente tem um sinal que a gente chama de Romberg positivo. Esse sinal de Romberg positivo é por uma lesão das vias proprioceptivas ou as vias sensitivas rápidas. Não é lesão cerebelar. Romberg é lesão das vias proprioceptivas rápidas. E a gente tem que tomar cuidado com os nossos atalhos mentais, porque de regra a gente pensa em Romberg e lembra de cerebelo. Isso é um equívoco. O sinal de Romberg, ou seja, a presença da ataxia sensitiva, ou seja, o desequilíbrio desse meu paciente em pé quando eu suprimo a visão, ele está associado à lesão das fibras sensitivas rápidas, ou seja, as fibras proprioceptivas, e não por lesão cerebelar. E uns conceitos importantes mais simples é que o Romberg, como eu disse para vocês, a presença dele, ou seja, se o paciente em pé, que eu suprimo a visão e ele desequilibra, significa ataxia sensitiva, significa lesão das vias sensitivas e não das vias cerebelares. E esse paciente, ele oscila bastante quando a gente suprime a visão dele, e essa oscilação, de regra, a gente pede para avaliação durante 1 minuto, para a gente perceber durante o período de 1 minuto essa oscilação, e essa oscilação presente, ou a tendência à queda, à supressão dos olhos, é a presença do Romberg positivo. E o Romberg, o sinal de Romberg não tem associação com cerebelopatias, apesar do paciente poder ter lesão das fibras
proprioceptivas, ele tem uma ataxia sensitiva, e ele pode ter também lesão das vias cerebelares associado, que são as ataxias mistas, cerebelares e sensitivas juntas. E o Romber eu posso sensibilizar, ou chamar o Romber, que a gente chama de Romber Tandem, onde eu coloco o pé do paciente na frente, eu deixo esse exame sensibilizado e eu posso perceber melhor essa titubeação, essa oscilação do paciente. A gente chama de Romber Tandem ou Romber sensibilizado. Terminando a minha apresentação, quais são as principais causas dos distúrbios da propriocepção? Principais causas. Causas medulares, por exemplo, as doenças ou as mielopatias do funículo posterior e as doenças que acometem o funículo posterior e causam uma ataxia sensitiva podem ser, entre elas, as mielopatias por deficiência de B12, onde esse paciente terá uma ataxia sensitiva, terá um Romber positivo, ele pode ter hipoestesia, anestesia, alteração da sensibilidade vibratória e uma alteração cinético-postural por uma lesão do funículo posterior por uma deficiência de B12. Outra causa são as mielopatias tabéticas, onde esse paciente terá uma marcha táxica tabética, ou seja, as mielopatias por neuroluz, por sífilis. Pacientes com ataxias sensitivas, uma ataxia sensitiva grave, onde eu preciso investigar uma causa dessa ataxia sensitiva, e se esse paciente tiver uma associação disso para uma lesão do cordão posterior, uma das causas, além da deficiência de B12, eu tenho que pensar em sífilis. Neurosífilis pode ter apresentação com uma ataxia sensitiva, e às vezes o paciente tem uma incapacidade tão grande que ele tem uma marcha tão atáxica que a gente utiliza, inclusive, fenômeno semiológico como marcha tabética. As mielopatias cervicais anatômicas ou estenoses cervicais, as mielopatias cervicais podem fazer, inclusive, alteração de sinal. Esses pacientes por mielopatias compressivas podem ter uma ataxia sensitiva para o acometimento do cordão posterior desses pacientes. Então, uma outra causa, uma causa anatômica aqui. Esses pacientes podem ter por lesão desmelinizante, esse é um artigo nosso, que a Isabelle foi a primeira autora, onde o paciente pode ter uma doença desmelinizante, uma placa na medula espinhal, desmelinizante no cordão posterior, e ter a pseudotetose, ou um fenômeno sensitivo positivo, que é aquele fenômeno que eu disse para vocês que faz diagnóstico diferencial com as hipercinesias reais, que é a tetose, onde o paciente tem um fenômeno positivo, ele fica mexendo a mão de forma contínua e ondulante por uma ataxia sensitiva tão profunda a ponto do paciente ter uma desregulação da capacidade de autopercepção da localização da mão e fazer um movimento contínuo. Outras causas, as variantes do Guillain-Barré, as ataxias sensitivas de causas periféricas, pacientes com acometimentos sensitivos às formas de Guillain-Barré pura, como o Assan, ou as formas com acometimento do tronco encefálico, como a síndrome de Bickerstaff, a Miller-Fisher. Esses pacientes podem ter ataxia sensitiva com acometimento de nervo craniano, com acometimento de tronco encefálico, mas um dos grandes fenômenos desses pacientes é a arreflexia associada à ataxia sensitiva, e nada mais é do que lesão das vias proprioceptivas. As polineuropatias inflamatórias desmelinizantes crônicas, é que eu trago apenas um exemplo, isso é um caso que a gente publicou com o André e com o Rinaldo e com o professor Oswaldo, onde o paciente tem, além da ataxia cerebelar, ele tem ataxia sensitiva junto, mostrando que às vezes eu posso ter ataxia mista, ataxia sensitiva com Romber positivo, associado, num caso desse, como essa polirradículo, ataxia cerebelar. As lesões vasculares do tronco encefálico, lesões do leminisco medial, quadros agudos vasculares podem me fazer lesões leminiscais, esses pacientes terem hemipoestesia, além de uma hemiataxia, seja alterna ou não alterna, como os casos descritos aqui nesse artigo do professor De Jong, de 97. E, por último, as lesões córtico-subcorticais, onde grandes lesões das vias polimodais sensitivas do terceiro neurônio, acima do tálamo, podem fazer uma perda tão grande, uma disfunção tão grande das fibras, que o paciente pode ter uma heminegligência, uma lesão tão grande das fibras sensitivas proprioceptivas, que o paciente perde a capacidade de reconhecer o dimídio contralateral. Resumindo, então, eu acho que eu estou no tempo, mas o meu último slide. Lembrar que a propriocepção é uma capacidade complexa,
que exige integridade das vias proprioceptivas dos grupos do primeiro, segundo e terceiro neurônio sensitivo. São vias proprioceptivas rápidas, onde o primeiro neurônio ele tem origem nos receptores dos tendões, dos músculos e da derme. São fibras de alta condução, são fibras A-alfa e A-beta, e essas fibras nervosas de alta condução, elas fazem o caminho do nervo periférico, aonde se acende principalmente pelo cordão posterior, mas também pelo cordão lateral, mas principalmente pelo cordão posterior, fazem conexão com o núcleo grácil e cuneiforme, decursam pelas vias lemniscais do tronco cefálico, fazem a segunda sinapse com os neurônios talâmicos e vão ter projeção lá na região córtico-subcortical do giro pós-central. Lesões em todas essas topografias, mas principalmente nos nervos periféricos, causam os grandes fenômenos graves de lesão dessas vias proprioceptivas. Esse paciente com lesão do nervo periférico, ele pode ter uma ataxia sensitiva grave. Lesão na medula espinhal no cordão posterior, ele pode ter uma ataxia sensitiva grave. Lesão das vias do lemnisco medial no tronco, ele pode ter uma ataxia sensitiva grave. Lesão nos córticos subcorticais, ele pode ter, inclusive, uma negligência grave do dimídio contralateral. E lembrar que dentro dos sintomas e sinais, um sinal conhecido que é o sinal de Romberg, que eu falei para vocês, a presença do Romberg não tem associação com lesão de vias cerebelares, e sim com lesão e disfunção das vias proprioceptivas, ou essas vias que a gente está discutindo hoje. Então, ataxia sensitiva, Romberg positivo, está associado à lesão das vias proprioceptivas. Obrigado. Muito obrigado, professor, pela excelente palestra, como sempre. Gostaríamos de agradecer, em nome da organização do Congresso, pela palestra e dizer para o pessoal que em breve já começaremos a próxima palestra. Muito obrigado. Obrigado.